Gênesis, capítulo 32. Vamos ler a partir do versículo 24 para a nossa meditação na palavra do Senhor nessa noite. Nós leremos alguns versículos desse capítulo 32, Gênesis 32, versículo 24 em diante. Leremos até o 30. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome? E disse: Por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. Vamos ler todos juntos o 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Mais uma vez, todos juntos. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Convido aqueles que puderem, quiserem, fechar os seus olhos nessa hora. Vamos orar ao Senhor, glorificar a Deus por esses momentos já passados na sua presença, por esses louvores que aqueceram o nosso coração com a presença do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos pela vida de cada um que subiu na tua casa nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para cada coração. Por isso nós te pedimos: venha a falar ao nosso coração através da tua palavra. Assim como o Senhor nos visitaste através dos louvores, visita as nossas vidas através da tua palavra. Envia, Senhor, a tua palavra com poder e autoridade. Não seja o pregador a falar, seja o Senhor falando ao nosso coração, porque não há outro motivo maior para estarmos aqui, senão ouvir a tua voz, sentir a tua presença e sermos ouvidos pelo Senhor. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados. Meus irmãos, o tema da palavra dessa noite é a salvação de Jacó, porque nós entendemos pela palavra que somente a partir desse momento que nós lemos aqui, esses versículos, é que Jacó de fato entendeu o que era a bênção do Senhor. Ele na sua vida lutou por bênçãos que eram para benefício próprio dele, benefício físico, benefício até mesmo espiritual, mas ele não entendia ainda que a bênção do Senhor, a maior bênção que o ser humano ele pode receber de Deus, é a salvação da sua alma. Aleluia, glória a Deus. E nós entendemos agora, desses versículos que nós lemos, nesse episódio que aconteceu com Jacó, que foi a experiência dele, a experiência de salvação de Jacó. Por isso o tema dessa noite, a salvação de Jacó. Mas Jacó, ele tem uma história muito interessante, que nós vamos entrar um pouco nela, dizendo a partir do seu nascimento, como foi que Deus preparou todas as coisas
para que a vida de Jacó pudesse estar encaixada no plano de Deus para a salvação, não só dele, mas de toda a sua família e depois de toda a humanidade. A vida de Jacó já começa de uma forma muito curiosa, desde o seu nascimento. A sua mãe Rebeca, ela sentia muitas dores durante a gestação. E nós vamos ver lá no capítulo 25, versículo 22, que ela, sentindo essas dores durante a gestação, ela foi perguntar ao Senhor. E a palavra fala assim: os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que eu sou assim? Rebeca perguntando. E foi-se a perguntar ao Senhor. E o versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Rebeca, ela não tinha ultrassom naquela época. Ela não sabia o que estava acontecendo dentro do seu corpo. E aquela gestação foi turbulenta, difícil, e as dores que ela sentia, ela foi então perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse essas palavras. E ela entendeu que aquilo era uma promessa de Deus. De fato era uma promessa de que havia ali dois povos dentro do seu ventre. E o maior serviria ao menor. E aconteceu então que ela pode até não ter entendido essa palavra na época, né? Não havia ultrassom. E quando ela deu à luz, eis que eram gêmeos. Eram dois meninos. E aí o fato curioso é que veio o primeiro nasceu um menino, né, que a palavra fala que ele era todo mais cabeludo, e foi chamado o seu nome Esaú, que significa isso, cabeludo. Então veio o primeiro, e o fato que gerou ali uma atenção, uma curiosidade, foi que o segundo menino, ele veio agarrado ao calcanhar do primeiro. Então, agarrado ao calcanhar de Esaú, veio Jacó. E os seus pais acharam aquilo tão interessante que eles quiseram deixar registrado no nome do filho, assim como o outro era Esaú, cabeludo, agora eles deixam registrado o nome de Jacó, porque Jacó significa aquele que agarra ao calcanhar. E ao mesmo tempo, a palavra calcanhar, né, no hebraico, ela tem uma raiz que é akev. Calcanhar, então o nome de Jacó, ele tinha essa raiz, akev, calcanhar. Porém, Jacó ficou conhecido por um apelido que parecia com seu nome, porque a palavra enganar no hebraico é akav. Então houve ali uma troca, né, um trocadilho que as pessoas faziam com seu nome, talvez porque ele tinha essa característica mesmo de ser mais esperto, de querer negociar, de querer fazer trocas, de querer trocar as coisas, e ele ficou também conhecido por este apelido. Sabe quando a criança ela recebe um nome e às vezes sem querer o nome dela aparece com outra palavra, e aí ela acaba sofrendo bullying na escola, né? E hoje ainda tem isso, né? Os pais sem querer colocam o nome, aí o nome, né, lá na escola o menino, a criança sofre, porque, né, colocou um nome que era parecido e leva aquele apelido. E era o que acontecia com Jacó. Tanto é que o seu irmão Esaú, mais tarde, ele vai usar desse trocadilho no versículo 36, Gênesis 27, 36. Ele vai chorar porque Jacó tinha tomado a bênção do pai Isaque no seu lugar. E ele diz assim: então disse ele, Esaú chorando,
e se lamentando: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, ou seja, o enganador? O apelido, né, que deram para Jacó, não foi exatamente o seu nome justamente chamado Jacó, porque por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Então Esaú, seu irmão mais velho, ele estava chorando porque ele tinha o direito da bênção da primogenitura. Só que todos nós aqui conhecemos a história e nós sabemos que na verdade Esaú está chorando aqui, mas ele não foi enganado por Jacó. Mas Jacó fez uma negociação com ele e ele aceitou essa negociação. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, que foi o trato que Jacó fez com Esaú. Porém, nós vamos ver que de fato Jacó ele usou de engano, juntamente com a sua mãe Rebeca, quando eles enganam o pai Isaque, quando eles enganam para que Jacó pudesse passar despercebido, como se ele fosse Esaú para receber a bênção. Ele foi lá, a mãe dele ajudou ele a se disfarçar, vestiu uma veste cabeluda, né, porque Esaú era cabeludo, vestiu, e enganou o seu pai Isaque, que não enxergava mais, e na verdade este engano ele levou a muitos prejuízos. Eu vou citar aqui alguns prejuízos deste engano. Jacó, ele teve que fugir a partir daquele momento que ele enganou seu pai. Por quê? O seu irmão, tão furioso que ele ficou de ter sido passado para trás e Jacó ter recebido a bênção no lugar dele, que ameaçou seu irmão de morte, e ele teve que fugir para uma terra distante e nunca mais viu a sua mãe e o seu pai. E para Rebeca, né, foi muito triste, porque ela também deixou de ver o seu filho amado. Uma mãe, pensa bem, a mãe nunca mais ver o filho. Jacó partiu, teve que fugir por causa das ameaças de Esaú. Mas qual é o motivo? Por que ela agiu dessa forma? Rebeca achou que ela estava ajudando a Deus a cumprir a sua promessa, porque a promessa era que um povo, o menor, serviria ao maior. Então Jacó, para ela, tinha que receber a bênção, como se ela estivesse ajudando a Deus a cumprir a sua promessa, e Deus não precisa do recurso do ser humano para cumprir a sua promessa. Jacó, ele iria ser colocado como cabeça de uma forma ou de outra. Deus já tinha preparado essa bênção para ele, não precisava agir daquela forma. Então as consequências do engano e da mentira foram essas na vida deles. Foram essas. Deus não compactua com o engano e com a mentira. Mas de fato, aqueles que se enveredam pelo caminho do engano, eles sofrem as consequências. E as consequências, a palavra nos mostra que as consequências são terríveis. Mas de fato, Jacó ele então ele foge. Jacó ele foge, e nós não podemos negar que ele era um bom negociador. Ele era um ótimo negociador. Ele fazia trocas, a vida dele era baseada em trocas. Ele fez troca com seu irmão, achando que aquela bênção era o certo negociar daquela forma. Ele quis negociar até mesmo com Deus. Nós lembramos que até aquele momento, de fato, ele não conhecia o Deus da sua salvação. Ele não conhecia o Deus Salvador, ele só foi conhecer naqueles versículos que nós lemos ao final, no início dessa palavra. Então, meus irmãos, ele, vivendo de trocas, achava que até com Deus ele poderia fazer isso. Na sua viagem,
fugindo ali da terra dos seus pais, ele está no meio do deserto, com fome, com sede, com frio, uma viagem perigosa, porque tinha os assaltantes, os piratas do deserto. E agora ele, no versículo 20 ali, capítulo 28, versículo 20, Jacó, ele ora a Deus, mas como se ele tivesse negociando com o Senhor, tentando negociar com Deus. Olha só, Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Somente se Deus fizesse aquilo para ele, era que Deus seria o seu Deus. Ou seja, Deus ainda não era o seu Deus, ele era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão, eles eram herdeiros de uma promessa maravilhosa de Deus: farei de ti uma grande nação. Mas Jacó ainda não conhecia a Deus, Jacó ainda não tinha Deus como seu Senhor. Mas se o Senhor fizesse isso para ele, olha ele trocando, se o Senhor fizesse, então o Senhor seria o seu Deus. E meus irmãos, nós podemos concluir com as atitudes de Jacó, que de fato ele não conhecia a salvação de Deus, ele não era verdadeiramente salvo, ele não conhecia de fato a verdadeira bênção de Deus. Mas essa história de Jacó, a história verdadeira, que de fato aconteceu, nós cremos pela fé, que foi assim que aconteceu. Ela nos mostra, ela é figura, Jacó é figura para nós, da nossa natureza humana, da nossa velha natureza que a palavra fala, do velho homem que a palavra fala. Jacó para nós, ele é figura do velho homem, aquele que quer fazer trocas com Deus, aquele que acha que pode negociar com Deus. E assim nós já fomos assim. Nós já fomos assim. Eu vou na igreja para Deus me abençoar nisso. Eu vou fazer isso na obra de Deus, para Ele me abençoar. Se o Senhor me abençoar, eu servirei a Ele. Quantas vezes nós podemos até, com outras palavras, dizer assim, mas é dessa forma que nós pensávamos, trocando com Deus. Mas foi só 20 anos depois que Jacó fez esse voto, que ele voltou à casa dos seus pais, que ele está agora caminhando para a casa dos seus pais, que foram os versículos que nós lemos, que ele está voltando para a terra dos seus pais, no capítulo 32, a partir do versículo 24 que nós lemos. Então Jacó, ele ainda teme as ameaças de morte do seu irmão Esaú, e ele está voltando agora para casa, e ele está agora orando a Deus, e agora ele fica ali no lugar chamado Vale de Jaboque, e ali ele ora ao Senhor, ele envia presentes na frente dele para o seu irmão Esaú, dizendo assim: eu vou acalentar o ânimo do meu irmão com esses presentes, e aí eu vou chegar lá. Olha só Jacó fazendo trocas. E aí ele fica orando. Ele fica à madrugada orando: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, porque agora eu vou enfrentar o meu irmão, ele vai me matar, mas o Senhor tem misericórdia de mim. E aí a palavra fala que aparece para ele um homem, aparece para ele um varão, e ele fica lutando com aquele varão, discutindo com aquele varão durante toda a madrugada, durante toda a noite, de forma que Jacó era tão insistente
tão agarrado ao calcanhar, né, como o seu nome já dizia, que ele não deixou aquele homem ir, e aquele homem disse: deixa-me ir, porque a alva está subindo, ou seja, o sol está nascendo, eu preciso ir. E Jacó, ele fala então que não deixaria ele ir, se não o abençoasse. Meus irmãos, é preciso lembrar de um detalhe importante. Jacó, ele tinha prometido para Deus que se ele voltasse em segurança para a casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Mas Jacó nem sequer estava lembrando dessa promessa. Jacó nem sequer estava lembrando dessa promessa. O Senhor ainda não era o seu Deus. Ele estava esperando chegar lá. E assim também somos nós com Deus. Fazemos promessas a Ele. Fazemos votos a Ele. Não cumprimos, esquecemos. Mas o Senhor vai ao nosso encontro. Não foi Jacó que foi ao encontro do anjo, ou daquele ser que estava ali. Não foi ele, foi ao encontro de Deus. Deus foi ao encontro dele, lembrar a ele que Deus era a sua salvação. Que agora ele tinha que lembrar que o Senhor seria o seu Deus, porque ele não estava lembrando. Isso é característica nossa. Era característica nossa, do velho homem. Porque agora, meus irmãos, agora a experiência de Jacó é uma experiência definitiva. Ele se encontrou ali com aquele homem, sem saber. Olha o versículo 27. Versículo 27. Que sem saber com quem ele estava conversando, ele disse, 28, 29, dá-me a saber o seu nome, perguntando o nome daquele varão. E aquele varão diz: para que perguntas o meu nome? E aquele varão o abençoou ali. Somente quem pode abençoar é Deus. Ele teve um encontro com o próprio Deus. Ele teve um encontro com o Salvador. Ele teve um encontro com Jesus. E aquele encontro com Jesus é que mudou a vida dele. E aquele homem, aquele ser, e nós sabemos que era Jesus falando com ele, era o Salvador falando com ele. Ele diz assim: qual que é seu nome? Jacó. Jacó é meu nome. Como se o Senhor não soubesse, né? Mas ali Jacó declarava: eu sou Jacó, conhecido como enganador, conhecido como aquele que engana. Eu sou Jacó. E aí Deus, ele fala com Jacó: já não será mais o seu nome Jacó, mas o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meus irmãos, aquele encontro de Jacó com Deus representa o encontro do homem, da mulher com o Senhor Jesus. Ela era aquela que enganava, aquele que roubava, aquele que mentia, aquele que falava palavrão. Ele era Jacó. Nós éramos Jacó, mas agora não. No encontro com Jesus, no encontro com o nosso Salvador, a nossa vida foi mudada. Glória a Deus. Não foi o nosso nome, a nossa vida foi mudada. Agora nós lutamos com Deus, ao lado de Deus, e nós prevalecemos. E por que nós dizemos que ele está encontrando com o próprio Jesus naquele lugar?
porque não há outro que possa salvar a alma. E no versículo 30, Jacó ele declara, ele chama aquele local de Peniel. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O encontro do ser humano, o meu encontro, o seu encontro com Jesus, só Ele pode salvar a nossa alma. E quem sabe, hoje você está longe. Saiba que só Deus é que pode abençoar. Sabe por que Jacó foi abençoado ali? Porque era Deus que estava falando com ele. Sabe por que Jacó disse que a alma dele foi salva? Porque era Jesus que estava falando com ele. Jesus é Deus. Aleluia. Não há nada que o homem faça, não há nada que eu faça, que eu possa garantir a minha salvação. A palavra é muito clara. Se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse o Senhor Deus ir ao nosso encontro e nos buscar com seus braços de ternura, pela sua misericórdia, nos lembrar daquela promessa que nós quebramos, se não fosse Deus fazer isso, Deus ir lá nos buscar, o homem não vai, nós não vamos. E se não for o sacrifício de Jesus por nós, nós também não conseguimos, nós não temos mérito em nós. A nossa alma foi salva pelo sacrifício do Senhor Jesus. E hoje é um dia que nós estamos fazendo menção mais uma vez desse sacrifício, que nós estamos fazendo menção mais uma vez dessa salvação, que você pode aceitar a Jesus, que você pode entender o sacrifício dele, que você, por seu mérito, pela sua bondade, por mais que você seja bom, a palavra vai dizer: isso, a salvação, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem das suas obras, da sua bondade, não vem dos seus méritos. Você é bom, você é gente boa, eu sou gente boa, mas não vem dos nossos méritos, vem do mérito do sacrifício de Jesus. Só Jesus pode salvar, só entregando a Ele a nossa alma, só entregando a Ele a nossa vida. E hoje é o dia de oportunidade. Hoje é o dia de oportunidade para a sua vida ser transformada, como a vida de Jacó. Você não vai ser mais o enganador que engana a si mesmo, que engana os outros, que quer fazer trocas com Deus. Você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel agora, filho da promessa. Israel que luta com Deus, e suas batalhas vão ser vencidas pelo próprio Deus. Deus vai lutar por você. Deus já está lutando por você. Deus luta nossas batalhas por nós. Deus é quem nos justifica. Deus é a nossa justiça. Do Senhor é a vingança. Nós não precisamos nos vingar. Do Senhor é a vingança. O Senhor é a nossa grande salvação. Para onde iremos nós? Diziam os versículos, os discípulos de Jesus. Para onde iremos nós? Só Tu, Senhor Jesus, tens as palavras de vida eterna. O apóstolo vai dizer: que será de nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deus não tem outro projeto,
Deus não tem outro compromisso com você, além dessa bênção maravilhosa. As outras coisas podem ser acrescentadas, com certeza. Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Mas a primeira coisa, a principal, o motivo da nossa alegria, o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós levantarmos a nossa mão para glorificar o nome do Senhor é um só: é a nossa salvação em Cristo Jesus. Glorifica o Senhor nessa hora. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega nessa hora. Você que se sente também frio espiritualmente, afastado dessa salvação, fazendo trocas com Deus, eu vou, Deus vai me abençoar. Eu vou um dia, Deus vai me abençoar. Vou um dia da semana, tudo bem. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais. E a palavra fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir porque Ele tem muito mais. Todo dia mais, cada dia mais, busque mais, e o Senhor vai te dar muito mais. E aqueles que quiserem podem fechar seus olhos nessa hora. Nós vamos louvar ao Senhor com louvor. O Senhor, Ele é fiel, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Faça como Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. O Senhor está aqui presente. Fecha os seus olhos, abre o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus. O Senhor é a nossa salvação. Ele é a sua salvação, Ele é a sua vitória.